Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? O Roberto tá no Brasil, né, Roberto? Isso? Tá na Itália também. Tá na Itália. Tá na Itália. Tá, galera, como eles estão na Itália, a gente vai fazer uma parte em português e no final um resumão italiano. De antemão, já peço desculpa aí que faz um pouco de dias aí que eu não tenho falado com o pessoal da Itália, então tá um pouco enferrujado. Pode ser que eu esqueça alguma palavra aí, vou contar com a ajuda de vocês. Não tinha então vai problema. ser mezzo a mezzo hoje. Nice. Bom, sem muitas delongas, eu gostaria que vocês se apresentassem aí, né? Começando aí sentido direita para esquerda aqui na minha. Então, o Rafael, depois o Roberto, por gentileza se apresente para que o pessoal possa conhecer vocês e vamos começar o nosso CarboraCast. Vambora. Boa noite, boa tarde. Obrigado pelo convite, obrigado pela introdução, pelas belas palavras pela SVV. Fico muito lisonjeado pelo reconhecimento que a SVV vem demonstrando, e isso é um resultado de um trabalho em equipe, né? Mas o meu nome é Rafael Vedovello, sou fundador da escuderia Vedovelocità, sou formado em engenharia mecânica com ênfase em negócios internacionais, pós-graduação de finanças e MBA de negócios, sou Global Key Account Manager na Brembo. Hoje moro na Itália, né, que o headquarter da Brembo é aqui na Itália, mas eu sou brasileiro e italiano, tenho a dupla cidadania, por isso que a escuderia Vedovelocità, ela tem esse DNA brasileiro com italiano. Legal. Roberto? Bom, muito obrigado aí novamente pelo convite, que nem o Rafa estava falando, eu agradeço, a gente agradece, a SVV, o time inteiro agradece. E, bom, eu sou Roberto Guerreiro, eu nasci no Brasil também, então dupla cidadania, minha família é italiana.
Eu agora atualmente moro na Itália, não sou formado que nem o Rafa, mas já vou, espero, estar me formando. Estou fazendo, se Deus quiser, estou fazendo Economy Management na Católica, em Milão. Na SVV eu tenho a presença de ser praticamente o ambassador de iRacing e R-Factor 2, então cuido da expansão para a parte do PC e também agora estamos começando um pouco com as sponsorships também. E, bom, também sou vice-presidente da Câmara Italiana da Rete Giovane, então trabalhando aí com os dois, com a Itália, com o Brasil, tentando puxar os brasileiros para vir para a Itália estudar e tudo. E, bom, eu entrei no automobilismo, mando um grande salve a todos aí, que fazem parte da Pilotec. Eu entrei no mundo do automobilismo graças a ele, e graças a eles, o time inteiro, então dou aí o crédito para eles, porque se eu estou hoje aqui, é graças a eles. A Pilotec faz um trabalho excepcional, né? Excelente. Principalmente na formação do mindset, né, do piloto, né? Sim, isso é muito certeza. Legal, né? Um abraço Pilotec aí. Recebi Abraço. um convite do pessoal da ORT para lá conhecer. Ainda não coincidiu de eu ir para São Paulo, mas uma hora eu chego lá. Legal. Então, sucesso para vocês aí, né? Espero... vocês estão realizando um sonho pessoal que eu tenho. Tive a oportunidade de, em 2018, conhecer um pouco ali de Milão. Não, Módena, Bolonha e, obviamente, Roma, né? O brasileiro que chega quer conhecer Roma, né? Depois me arrependi de ter que conhecer Pompeia, mas tinha que conhecer Roma. Mas você tem que ter vontade de conhecer Capri, né? Sicília, Calábria, né? Ver as praias, não ver pedra. Tem um amigo que ele é de Ferrara, né? Só assim, um breve pause da nossa temática de hoje. E ele ficou revoltado. Ele falou, poxa, por que você não vem aqui para Ferrara? Porque conhecer um monte de pedra eu montuava aqui, você via. Ele falou, né? Mas não tem como, a gente quer conhecer e um dia eu espero voltar e conhecer esse país com mais calma. Fiz num dia só 12 quilômetros a pé. Eu queria tudo a pé, nada de ônibus. Foi muito legal. Tá certo. Ótimo. Tá certo. Ótimo. Senhores, eu gostaria de conhecer um pouquinho a história da SVV. Tá. Sim, vocês puderem compartilhar. A SVV ela foi fundada em setembro de 2019. O nome, né, que vem da SVV, do Velocità, é uma junção do meu sobrenome, Vedovello, né, com Velocità em italiano. Foi até uma coisa muito engraçada. Eu não sei se você se recorda, mas teve um evento do Acelerados no Brasil, no Fest, chamava Fest, foi no Autódromo do Velocità. Eu fui com a minha esposa, né, porque como eu trabalhava já na Brembo, eu recebi um convite da Citroën, que era meu cliente, para fazer tipo um track day lá, dirigir o Cactus no autódromo, né? Então eu fui com a minha esposa e tal, e quando a gente chegou no autódromo, ela olhou para o nome lá, Velocità, ela falou, por que você não cria o nome da sua equipe de Vedo Velocità? Né? E ficou, porque foi uma ideia genial que ela teve. E Vedo Velocità significa vejo velocidade em italiano. Velocidade. Eu pensava que era essa a tradução. Então, mas aí juntou, né? Porque Velocità em italiano é com um L só e um T só, né? E o Vedovello são dois L's, né? E o autódromo do Velocità é com dois T's. Então, se você vê o nosso nome, Vedo Velocità, tem as três influências, né? Vedovello, que é o meu sobrenome, Velocità, que foi aonde a minha esposa teve a ideia do nome, e a junção, que significa Vedo Velocità, que significa vejo velocidade. Né? Então, eu comecei a equipe sozinho, obviamente, né? Comecei a correr, eu corria na warm-up e corria Fórmula 1, né? E eu gostava muito de Fórmula 1. E até o pessoal ainda me brincava comigo, falava que era eu-keep, que era só eu na equipe, né? Aí virou a eu-keep, mas depois, com o tempo, você acha que já chegou a conhecer também o Roberto Baldissera, ele me ajudou também no começo da criação, né, quando a gente começou a migrar para o Gran Turismo, que a maior parte dos pilotos estão no Gran Turismo, competições e tudo, e ele começou a ajudar. E depois o Roberto, que está aqui, ele também hoje é meu braço direito na parte da administrativa, né, nessa parte de embaixador, né, que a gente está criando novos, como graças a Deus a SVV vem crescendo,
né? A gente está migrando para outras plataformas, para a gente não ficar só no Gran Turismo, e ele está dando uma ajuda com a gente, um vasto conhecimento de negócios, um vasto conhecimento internacional e um conhecimento na Pilotec também, né? Só tem a agregar um valor positivo para nós. Então, a gente tem, né, vem de 2019, a gente é uma equipe, né, nova, a gente está falando de 3 anos, aí vamos fazer 3 anos. A gente preza muito dentro da SVV, não a quantidade de pilotos. Hoje você vê, a gente tem 10 pilotos, né, na SVV, não é muito, mas todos que estão lá dentro é como se fosse uma família. Você vê uma rotatividade quase zero na nossa equipe, né? Só teve uma pessoa que entrou e acabou saindo, mas o restante tá lá desde a fundação, que nem você fez um CarburaCast com o Perboni, né? O Perboni, ele tá desde o início com a gente, né? Então várias pessoas estão desde o início com a gente. Ruben, então né? a gente, o Ruben não tá desde o início, né? O Ruben ele veio da UD, Mais né? recente, né? E daí ele veio para a equipe, mas também já faz quase 3 anos que ele está com a gente. Ele vai 2 anos e pouquinho ele está com a gente. Então, assim, você vê, são pessoas que acabam ficando com a gente, né? A gente procura criar esse âmbito, né? E também proporcionar um dos nossos objetivos, né? Proporcionar uma experiência no real, tal. A gente está até trabalhando algumas coisas em paralelo, mas como era a época de Covid também, com a época de lockdown, os eventos estavam muito parados, né? Agora que estão retornando, então é algo que a gente vem trabalhando, né? Então, a SVV é assim, né? Ela não é uma equipe com quantidade de pilotos, mas a gente procura uma qualidade. Hoje é 50% europeia e 50% brasileira. Eu considero o Ruben como brasileiro, tá? Tá quase latina, né? Então Legal. hoje a gente divide também em plataformas de Gran Turismo e Assetto Corsa Competizione, tudo no console, né? Sempre no console, né? Isso. Sempre E eu no ia console. também adicionar, né? Desde quando eu entrei na SVV, eu posso confirmar que realmente é uma família, né? Todo mundo, a gente discute sobre qualquer coisa. Se a gente tem uma situação onde de corrida, alguma coisa, a gente discute, a gente está sempre aberto. E a SVV, ela focou em ter poucos pilotos e os poucos que a gente tem correm muito bem, né? São constantes, são muito bons nas pistas, e isso que a gente quer focar. A gente não quer ter 50 pilotos onde só 10 correm bem. Então a gente prefere ter 10, ser pequenos, e 10 que são muito competitivos e são muito bons. E também com o Rafael a gente se conhece desde 2019. Eu entrei a fazer parte na SVV um pouco mais tarde, mas eu conheci o Vedovelo na Fórmula 1, então foi já ali um âmbito de automobilismo, e aí ele criou a SVV depois, e eu acabei tendo esse interesse, né, também junto com a Pilotec me falava, pô, vai, entra numa equipe, pá, e tal. Aí eu falei, tá bom, vamos começar com esportes. Aí eu liguei pro Rafa e falei assim, e aí, vamos tentar fazer alguma coisa? E aí agora que a gente veio para a Itália, né, a gente consegue expandir algumas das nossas áreas. E como o Rafa estava falando, agora que o Covid está voltando, a gente vai querer focar também no real, né? Em alguns projetos sociais que nós temos. Então é isso. Então o SVV é uma grande família. É legal isso aí, porque uma coisa, eu sou o piloto Vortex, né? Tô indo já caminhando aí pro segundo ano de Vortex. E realmente, uma coisa que a gente bate lá, né? A Vortex já foi bem maior do que é hoje, já foi o dobro do que ela é. Mas é exatamente essa a essência que o Carlucci, o Décio, o pessoal da administração fala. Não precisamos, não é que nós não precisamos, nós queremos sim ser uma equipe grande em expressão. Toda equipe pretende esse potencial. Mas eles falam pra gente, ó Soares, você não é nível top sprint, mas no seu nível busca ser o melhor. A evolução vai vir com o seu engajamento. E tem outros que estão abaixo do meu nível, olha, vai lá, busca também. Se o Soares é mais apto que você, vai lá buscar o nível dele. Se o Neymer é um nível acima de mim, eu vou tentar buscar o nível dele também. Isso é legal porque, assim, traz, né, se você pegar, né, Rafael, você vai ver uma curva de evolução constante, né, na equipe. Isso é legal. E, assim,
parabéns pela visão, né? Não falando mal de uma equipe, quem sou eu para falar E de a questão de gerenciamento, né? A questão de Sim, isso que eu ia gerenciamento. Se falar. você procura uma gestão profissional, você tem que cuidar daqueles pilotos. Você não pode simplesmente colocar na Exatamente. equipe e corre, entendeu? Então Uhum. você tem que ter uma gestão. E a gente tem o nosso trabalho do dia a dia. Infelizmente, ainda a gente não vive só de automobilismo Sim, virtual, né? Então, assim, você tem que conciliar o seu tempo, né, a sua vida e mais o automobilismo virtual. sim. Então, se você acaba tendo muitos pilotos, você não tem o gerenciamento que você gostaria de ter sobre aqueles pilotos. Então, acaba escapando alguma coisa. Então, assim, é até a questão de workload. Assim, Uhum. eu poderia Com colocar certeza. vários pilotos ali dentro da Sim. SVV, criar um programa de pilotos, entendeu? Para ter vários pilotos, mas a gente não tem o famoso, a gente não tem braço para fazer tudo isso daí, E entendeu? fora isso, né, ainda nesse ponto, você coloca muito piloto, sempre vai ter aquele que fica frustrado por ele não ter tido a atenção merecida. Isso. Mas Uhum. não é por negligência, é porque às vezes ele não demonstrou a dificuldade que tem, né? Teve um colega que queria sair da nossa equipe e ele falou, ninguém dá atenção e tal. Eu falei, vem cá, qual que é o seu problema? Eu não consigo andar em tal pista, eu não estou conseguindo andar assim, não estou conseguindo andar. Antes de você sair, vamos dar uma volta? Eu não sou bom, não sou referência na equipe, mas baixamos 5 segundos do tempo dele vendo Oh, traçado 5 trocado. segundos é uma Porque eternidade. ele fazia um É, traçado que ele achava que estava certo. Aí fui É. ver, ele usava a linha, usava o cone. Uhum. Ajuda para quem está começando. Ele já queria ter um nível melhor. Isso é o legal, né? É o família que a gente fala. Muito bacana, é, viu? Ó, é. sucesso a vocês E, sempre. e vou adicionar no que o Rafa estava falando, a gente é uma equipe, vamos colocar assim, internacional, né? Porque a gente tem pilotos que estão no Brasil, na Alemanha, na Itália, no Panamá. Então, já essa gestão de 10 pilotos também não é simples, Não né? é Você não tão pode falar, simples, né? vamos se Sim, encontrar para tomar um café e a gente discute sobre o corrido do final de semana. Não é bem assim, né? Aí a gente utiliza esses meios agora da tecnologia, né? Então, Zoom, essas coisas, para a gente se encontrar. Mas até mesmo no WhatsApp mesmo, na equipe, a coisa boa é que, assim, a gente é uma equipe muito competitiva, o time, os pilotos também são bem competitivos, mas não são individuais, né? Então, eles pensam sim, também em equipe. E aí, a gente estamos ali para correr no final de semana, o Ruben, ele manda um setup, o Antônio, ele responde, entendeu? E é isso. E eles se ajudam, também se isso é são legal. competições completamente diferentes. Isso é muito, muito bom. Isso une a equipe. E continue assim, viu, galera? Não deixa perder essa essência, não. E Pode segundo o deixar. Perboni, palavras do Perboni, se a gente não der certo na EV, a gente abre uma escola de idiomas, que a gente fala italiano, inglês, espanhol, alemão. Há um plano B. Vamos falar o plano Z, né? É, Vamos continuar no sim. AV. Falando em planos, né? A Uhum. gente sabe que o mercado do Sim Race, né, o AV, é um mercado que ainda não foi reconhecido, pelo menos aqui no Brasil, embora dos últimos 2 anos para cá, as fabricantes de cockpits e tudo, saiu até uma matéria nos periódicos, eles falaram que teve um aumento de 25% no consumo desses materiais, né? Desses tipos de mercado. Mas aí na Europa, e a visão que vocês têm, tanto como consumidor da parte de AV e também como equipe, como vocês veem essa questão do mercado do Sim Race hoje? É, vou começar por uma conversa que eu tive até com o Fabian, ele é o diretor comercial na Extreme Sim Racing, o boné que você está usando. O Fabian falou que Patrocina mesmo. quando começou a pandemia, quando veio a pandemia, né, que todo mundo teve que ficar em casa, a pandemia acelerou o mercado de consumo, tudo relacionado ao sim racing em 10 anos. Então foi antecipado 10 anos do que eles estavam prospectando, e isso começou a aumentar a demanda, né? A demanda se Uhum. aumentou nas vendas de produtos periféricos para sim racing, não só para sim racing, como tudo, mas a gente falando de sim racing também foi aumentado, né? Então você Sim, teve muita influência do Leclerc, muita influência do Norris, que eles começaram a fazer streaming, né? O Twitch começou a bombar,
que tinha aqueles eventos no Real Race, né, que era o Fake Race, né, que eles faziam Fórmula 1, e quando você ficava em casa, isso, né, deu um boom, né, mal estruturado, né, digamos assim, mal estruturado, porque foi um boom, chegou tudo meio desorganizado, foi um boom, e isso, né, criou-se muitas oportunidades no mercado, né, então hoje você pega o mercado de sim racing, tem muita coisa em aberto, e são muitas coisas delicadas que você ainda acaba conversando, né, até uma coisa que a gente conversa muito internamente, né? Que tem a questão de exposição de imagem, tem muitas pessoas que são menores de idade, que estão correndo, né? Então, assim, eu não sei te dizer se todas têm aquela concepção, assinatura do pai, a confirma que está fazendo aquilo lá, olha, estão colocando minha foto lá no Instagram, estão usando meu vídeo no YouTube, entendeu? Então, assim, são não só no sim racing, mas no âmbito de games no geral, que são coisas que cresceram desorganizado, que você tem que ter um pouco de atenção na hora que você vai para o âmbito, né? Que hoje tudo é possível, né, no AV, na questão de sponsorização, né? Vou procurar um sponsor para minha equipe. Então, na SVV a gente pensa muito nisso. Eu vou falar com um sponsor, vou lá pedir, sei lá, um dinheiro para fazer a camiseta, que a gente conseguiu, né, o patrocínio da Puma para fazer as camisetas, né? Vou falar com os caras. Então a gente procura ser muito profissional nas atividades que a gente faz, né? Então você vai começar a expor aquilo que você está fazendo. Então, hoje, né, eu vou falar para você, a gente tem dois pilotos na nossa equipe que são da Europa e eles são menores de idade, né? Eles têm 17 anos. A gente tem um contrato firmado com os pais para o uso do direito de imagem. Entendeu? Então, assim, a gente precisa disso, né? Porque para mostrar primeiro para você fazer uma parte correta, né? Um trabalho profissional, um trabalho correto perante a legislação, não porque não existe uma legislação para AV, mas você tem uma concessão do direito de imagem. Ali, por exemplo, o pai está de acordo com aquilo que a gente está usando. E quando a gente vai falar com o sponsor, a gente está fazendo tudo perante a lei, né? Ou perante o que é julgado dentro da lei, né? Então a gente procura sempre fazer isso daí. Então você pega o mercado hoje de AV, né? Posso dar até um exemplo da Itália aqui que está acontecendo, que acho que é até um alerta para todas as outras regiões. Está certo que a Itália é um pouco extrema. O Roberto ele pode confirmar que a gente é um pouco extremo. Mas uma empresa de... Não é cassino, é uma empresa que tem uma diversão familiar, que tem aqueles pinball, sabe? Que tem aquelas máquinas que você tem que colocar moedinha, sabe? Para você fazer essas coisas. Que tem aqueles, tipo, caça-níquel e tal, que não sei o quê. Isso. Ele entrou com recurso no Ministério Público falando o seguinte: olha, para eu trabalhar com pinball, máquina de videogame, né, para fliperama, tudo lá, eu tenho que me adaptar para colocar lá a moedinha, para colocar e pagar os impostos. Porque a Lan House lá, que tem o cockpit, o Sim Racing, que usa um PlayStation, que não é homologado para usar no âmbito público, é para usar em casa, o cara pode usar e cobrar quanto que ele quiser e ninguém averigua isso daí. Fechou tudo. Fechou hoje, todas as uma ciumeira, né? Oi? Isso mesmo. Como uma ciumeira, né? O pessoal ficou ciumado. Começa com uma ciumeira. Eu pago o imposto e ele não paga. Isso que você está falando, talvez seja até por isso, porque agora não é mais FIA Manufacturing no Gran Turismo, né? É GTWS, Gran Turismo World Series, e o Brasil não está oficializado a participar do campeonato. O Campeonato Mundial do Gran Turismo, nós brasileiros estamos correndo esperando que seja oficializado por conta justamente de leis, né? E são essas questões. Nós tivemos ano passado um que se classificou para a final e por ser menor de idade ele perdeu a vaga do Mundial do Gran Turismo. Isso
porque não existe uma legislação que bate e fala, ó, vai ser desse jeito. Então fica meio que, embora a gente trabalhe sério, o pessoal leva a gente ainda como amador justamente por falta de uma confederação, talvez, uma lei. Sim. Mas não se base nisso, né? por exemplo, um exemplo muito simples até que estão usando nessa lei é, por exemplo, um PlayStation, um PC Gamer, um Xbox, não sei. Ele, qual que é a finalidade dele? É o uso doméstico, não é para você usar público. E quando você começa o jogo também, começa lá o Gran Turismo, Assetto Corsa Competizione, já tem uma escrita falando que não é para uso comercial. Entendeu? Então, são esses tipos de conversa que começaram, que está tudo fechado por enquanto. Aqui não tem, por exemplo, liga, né, que nem as ligas que tem no Brasil, não tem liga aqui, porque está tudo fechado, Na verdade, não pode usar. Né? Na verdade, que o Morafa estava falando antes, sobre essa também de imagem, sobre o pai da pai, a mãe da, né, o consenso e tudo, a gente tenta fazer tudo profissional. Também se a gente é uma equipe pequena, onde corre em pequenos campeonatos, tem que fazer tudo profissional. Então pede para aprovação dos pais, pede aprovação do piloto, mesmo tudo, né? E quando acontece essas coisas, depois quando a gente chegou na Itália, a gente também tem que ver os campeonatos italianos, né? Claro, a gente corre no Brasil, corre fora, mas também tem que ver os campeonatos aqui. A gente começou a sentar aqui para ver os campeonatos, né? Tem campeonato, porque tem. A única coisa que é o seguinte, tem os campeonatos, no Brasil você vai ver, tem os campeonatinhos que você entra e você corre, tranquilo. Aqui, já esses campeonatinhos aqui já são limitados, ou tem poucos pilotos, então no final nem vira um campeonato. Aí você vai no step que é ainda maior do que isso, que é o seguinte, como o da Porsche agora, que acho que é feito com o Assetto Corsa, quem ganha esse esportes, esse campeonato, recebe um ano grátis para correr na Porsche Itália. Então a gente já está falando de campeonatos muito grandes. E para entrar nesse grande, o que você precisa? Você precisa ser maior. E aí, como a Itália é um país mais burocrático, tem tudo uma burocracia para você entrar num campeonato. Aí você começa a ver todas as coisas e você fala, pô, não quero entrar. Aí você vai no pequenininho, não dá certo também. Então, esse fato aqui da Lan House abriu muito o olho, né, dessas pessoas do esportes. Então agora está muito limitado. Compro, não sei, o que eu faço, porque lá fechou, aqui não está homologado, mas está realmente homologado. A gente está falando dessa Lan House de uma atividade de mais de 4 anos. Tá? Uma atividade de mais de 4 anos. Ela estava operando 4 anos. Estava consolidada, normal. né? Já. Isso, ela chegou agora a ter esse problema. Então você vê que é uma coisa assim, que você pode abrir agora, fazer funcionar as coisas, e daqui 10 anos você pode ter problema, pelo menos. Aqui é assim. Então... E aí o mercado, né, ele está muito aberto, como não tem a legislação, por exemplo, baseado em que foi fechado, entendeu? Porque não existe uma escrita para falar, olha, para funcionar um PlayStation, um campeonato, tem que usar tudo isso daí. E isso foi um alerta que agora a Alemanha começou a conversar de como fazer legislação de AV. A França criou um contrato de cyber athlete, entendeu? É o único país na Europa que tem um contrato de cyber athlete. Só a Ásia tinha esse contrato, né? Então aqui na Europa se usava o contrato de modelo. Você comprava o direito de imagem daquele cara. X horas, você tinha o direito de imagem daquela pessoa. Então assim, o mercado de sim racing, o mercado de AV é um nicho, né? O motorsport é um nicho. Eu tive uma reunião com o CEO da WEC, que ele é dono da R-Factor 2 e ele é o dono da Le Mans Virtual Series, né? E ele comentou o seguinte para mim, ele falou, olha, Rafa, é o seguinte, o mundo de AV, tô te falando o mundo de AV, não vou falar se é correto ou não correto, né? Sendo fato. Os pilotos novos que estão vindo, Fórmula 2, Fórmula 3, piloto GT, passam mais horas no simulador do que na pista. Isso é fato. Se é bom ou se é ruim, não sabemos. Se no futuro a categoria de base vai ser o Sim Racing, também não sabemos. Mas é coisas que pessoas estão discutindo. Não vai ser mais o kart, vai ser o AV, entendeu? Mas a gente está falando de simulador.
né? A gente está falando de Sim. simulador, não estamos falando de Gran Turismo, né? A gente está falando de Estamos falando simulador. de game, tipo Fórmula 1, sabe? Não, não. Fórmula 1 já é um Estou falando de game. automobilismo virtual. O esporte é automobilismo virtual. Isso, Uhum. isso. Então, assim, são coisas que estão começando a ser discutidas, entendeu? É bom, é ruim? Ninguém sabe, mas é fato. O bom é que, assim, tira um pouco essa, entre aspas, né, a vulgaridade que tem. Porque eu não posso ser de equipe nenhuma, eu vou lá, tô contra o Roberto, ele é de equipe, eu vou, como acontece em corridas diárias do Gran Turismo, vou bater nele, vou jogar ele para fora, e às vezes você tá lá fazendo um stream pro seu patrocinador ver que você tá gerando conteúdo para a marca, e eu tô lá batendo no seu carro. Se o patrocinador olhar e falar, peraí, não tô pagando para essa selvageria, né? Quando houver uma legislação, vai acontecer de que esses tipos de piloto também começam a separar mais a laranja podre da caixa. O negócio começa a ficar melhor. Também fica mais difícil o acesso, né? Por exemplo, Isso. hoje você olha o iRacing, não é qualquer um que tem um acesso. Não. Primeiro Precisa pelo de patente. hardware que ele exige, Exatamente. né? O hardware que ele exige, a pontuação, classificação e investimento. Então, Isso. havendo uma legislação, eu acho que nós vamos migrar para um nível de iRacing logo em breve. Justamente para elevar o nível ao alto, né? Não Sim. baixar ele para Sim. vulgarizar, digamos assim. Né? Eu ia adicionar numa coisa que o Rafa estava falando antes, dessa coisa do futuro, de o AV entrar no lugar do kart, né? Hoje já o AV, vamos dizer assim, a parte de simulação ela é importantíssima para a parte do piloto, né? Isso eu aprendi dentro da Pilotec, né? Porque é o seguinte, a mente do piloto, ela chega na pista antes. Então, eu tenho uma corrida daqui 15 dias, a minha cabeça, minha mente, ela vai chegar antes naquela pista. O que chega depois é a parte física, que você vai treinando, mas ela só chega no lugar no dia da corrida, né? Exato. Condição física. E a parte de simulação ajuda qualquer piloto. Eu vejo com um que mando salve para ele também, que é o Gustavo Ariel. Gustavo Ariel, hoje, é um exemplo. É um exemplo no mundo do AV para o real. O que ele conseguiu fazer com AV e depois praticamente fazer um Ctrl+C e Ctrl+V na vida real é impressionante. O cara, ele anda muito bem no iRacing e anda muito bem na Porsche também. O outro exemplo, Jeff Diaz, que ele corre no AV e corre na Porsche depois. Então hoje... Nós temos o Igor Fraga também. Também, o Igor Fraga. Conseguiu andar muito bem na Fórmula 4, né? Isso. Então, o AV, ele tá abrindo portas para novos talentos que não começam pelo kart. Entendeu? Sim. Então é isso. Isso vai, ao longo do ano, enquanto o mercado do AV ele ainda não está no auge, porque ele realmente não está. Como o Rafa estava falando, a pandemia deu um boost, mas não chegou no nível. Então vai crescendo, e aí você vai ver que ele vai começar a competir muito com o kart, porque vai ter muito talento na parte do AV, e ali no kart vai começar, entendeu? Porque, por um lado, é até mais barato você entrar no AV. Sim. Até porque uma corrida do AV você faz sua casa, você não precisa de logística. Está conversando também com um piloto de kart aqui no Brasil, cada corrida aí que ele vai competir nas etapas é em torno de R$2, R$3 mil, que é combustível, pedágio, hospedagem, peças sobressalentes, né? Pneu. Às vezes pneu, alimentação, tudo isso é um custo que com certeza. o AV vai ser um save, né? Digamos assim, para o piloto profissional de AV, digamos, dessa forma, né? E ainda nessa linha, né, vamos puxar um pouco aí a parte de patrocinadores, né? Porque a gente tem todo isso por trás que, por hora, atrapalha, né? Que essa questão de, olha, o Rafael e o Roberto, o CarburaCast vai patrocinar você, só que eu quero que você entre na Liga Italiana. Ah, CarburaCast, não dá porque nós estamos... Não, então não vou patrocinar. Como que fica toda essa questão para você conseguir mais patrocínios? Hoje a SVV ela tem uma colaboração, ela não tem patrocinadores, né? Hoje a gente tem 3 colaboradores que são master, né? A gente tem a Brembo, né, como colaborador. A Brembo nos ajuda na questão de setup, na questão de visualização, na utilização da logomarca, porque você fala, pô, eu sou um colaborador com a Brembo, né? Eu tenho uma parceria técnica com a Brembo, né? Já é
uma coisa que abre portas para discussões com novos sponsors, né? Então a gente tem a colaboração com eles. E para eles a gente fornece muitos dados técnicos, a gente testa muitas coisas. O Gran Turismo 7, por exemplo, que tem lá os produtos Brembo, né? Tem lá as pinças, discos agora, né? A gente fez vários relatórios de testes que a gente fazia, teste de frenagem, enfim, várias coisas para encontrar bug, né? Então a gente fez muitas coisas em parceria com eles. A gente faz testes com outros simuladores também, Assetto Corsa, Competizione, principalmente, né? Que a gente tem muita experiência, então a gente acaba trabalhando nessa questão técnica, né? A gente tem uma colaboração de duas empresas de engenharia, que é a The Drive Company e a Highly Boosted. Os dois fornecem um serviço de coaching e um serviço de setup para os nossos pilotos, né? Setup agora no Gran Turismo 7, que tem alguma coisa, mas o setup principalmente no Assetto Corsa Competizione. E o coaching, né, para melhorar a pilotagem deles. Para você ter uma ideia, a The Drive Company, que é o nosso colaborador, o nosso sponsor, digamos assim, ele trabalha e ele tem experiência na Copa HB20, na Porsche Cup do Brasil, e ele que faz, né, a telemetria, o estudo de telemetria, o coaching para o pessoal da Porsche Cup e para a Copa HB20. Né? Então, assim, ele ajuda os nossos pilotos, né? E ele tem essa bagagem do real. E uma coisa que a gente sempre procura trazer também para os nossos pilotos é coisas assim, olha, isso é como funciona no real. No virtual, funciona dessa maneira, mas a gente não aconselha, porque se um dia você entrar no carro, numa pista, e você for fazer isso, não funciona. Não vai dar certo. Então a gente sempre foca no real. Por mais que o cara comece um pouco mais lento, a gente sempre foca no real. E a Highly Boosted é o mesmo trabalho que a The Drive Company faz, só que ele está aqui na Europa. Ele trabalha na Alemanha, ele está inserido dentro da Daimler e ele tem experiência com Superbike aqui na Áustria e carros Fórmulas SAE em Spa e na Alemanha, no geral. E ele também faz esse mesmo serviço para a gente. Então a gente tem esses três, né, que são os nossos colaboradores, sponsor master. A gente tem alguns outros que são menores, que a gente tem uma parceria, não sei se você conhece, é um app que chama SRT, Sim Racing Telemetry. Eles fazem telemetria para Fórmula 1, para Project Cars, para Assetto Corsa, né? Então a gente tem licenças de graça para usar e a gente usa a logomarca deles. E tem algumas outras que um piloto nosso que é inglês, ele trouxe, né, alguns nomes, que é a Gold Prints, que é uma empresa de gráfica na Inglaterra, Francesco Ristorante, que é um restaurante italiano, mas na Espanha, né, que antes dele morar na Inglaterra, ele morava na Espanha, e ele trouxe uma empresa também, que é uma escola de idiomas, French English, que fica na Inglaterra, né? Então a gente tem esses patrocinadores. E agora, adiciono no que o Rafa estava falando, estamos também trabalhando para expandir. Claro, você vai falar, pô, são muitos, mas estamos querendo expandir, né? Então aí a gente já manda aí um alerta para quem aí quiser fazer uma parceria, vamos colaborar, vamos conversar, que a gente está aberto a isso. E também, como eu disse no início, a gente está focando também na parte de alguns dos nossos projetos, né? Eu também convido aí todos que estão assistindo a live para ir conhecer o nosso site. Dentro do nosso site, a gente também fala um pouco sobre o Dream for Real. Dentro também das nossas apresentações, a gente fala também sobre o Dream for Real. Escreve o seu site aqui no chat, que eu vou fixar para o pessoal. E aí, quem quiser acessar, vai ficar fácil. Eu escrevo, pode deixar. Valeu, obrigado. E a gente está trabalhando nesses projetos. Um é o Dream for Real, temos também outros. E então a gente está procurando sponsors para fazer, vamos dizer assim, para que esses projetos possam virar uma realidade e focando na parte do real dessa vez. Um pouco menos na parte do AV, um pouco mais na parte real, porque a gente também precisa um pouco disso, né? Sim, exato. Temos que trabalhar as duas frentes, né? Isso, o CarboraCast, eu compactuo do que vocês estão falando, das dificuldades também, porque eu vi que faltava justamente um link para as equipes se falarem, se conhecerem, porque eu era de uma equipe pequena
e conhecia a Vortex, mas pensava assim, pô, a Vortex tem cara lá no Mundial, é uma equipe que jamais eu vou chegar. Saí da equipe pequena que eu estava, por questão pessoal, que eu queria uma equipe maior. Estou lá treinando sozinho, aparece o owner da Vortex e me faz um convite. Eu falei, opa, peraí, então não é tão fechado assim. E o CarburaCast é justamente isso, é falar com vocês da SPV, falar com a TGT, falar com a Big Mac Racer, com a equipe que também está começando, sabe? Porque o mundo do AV a gente pode ser adversários em pista, mas nós somos amigos. E a ideia minha do CarburaCast é essa. E para a parte de patrocínios, cara, todos que eu tenho aqui são apoiadores. Eu falei deles, olha, não vamos cobrar nada, vamos ver se o projeto dá certo, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver a aceitação da comunidade. E daí a gente, no futuro próximo, a gente vê essa questão. E graças a Deus, vocês têm ajudado, né? Aceitando o convite. Tivemos o Pepperoni, né? O Pergone, um abraço, meu amigo. A equipe que mais participou no CarburaCast hoje é a SVV, né? Muito bacana. Isso é legal, para mim é muito bom. E olha, é um trabalho grande que a gente tem que fazer para a comunidade do AV ela ser vista com seriedade. Sim, né? isso. Esse é o grande desafio, eu acredito, para todas as equipes, entendeu? E isso vai juntar, vai fazer um link com o real, porque o real, você entra na pista, tudo bem, na pista tem competitividade, na pista ok, mas fora do autódromo, fora das pistas, todo mundo é amigo, todo mundo se conversa. Vamos sentar, tomar um café e conversar. Exatamente, então a gente tem que também refletir isso, né? Porque o AV não é só briga e corrida e todo mundo é competitivo, não. Na pista, tudo bem, fora... Não, fora a gente tá aberto. Essa é a visão que eu quero assim, demonstrar no CarburaCast, né? Tá certo. Uma vez eu convidei um piloto e falou, pô, você é Vortex, cara. Não tem como, que eu sou de outra equipe e tal. Beleza, vida que segue. Uhum. Tudo bem, eu respeito a opinião dele, só que o CarburaCast, a gente quer isso. Eu quero poder conversar com a SVV, conversar com a minha equipe, conversar com a TGT, com a MIT, com qualquer outro, com a FFR, quem seja, de uma forma que a gente traga informações e que o AV seja visto com seriedade. Porque uma live dessa, né, o pessoal olha e fala, peraí, não são jogadores de videogame, são pilotos de automobilismo virtual, que muda totalmente o contexto de jogar um videogame. Né? Jogar um videogame é fazer a missão do café lá do Gran Turismo, pronto, acabou. Não é o nosso foco, né? Gente, vocês falaram aí sobre o caso da Lan House, né? Vamos falar um pouco aí sobre os simuladores, né? Você falou que estão migrando também a questão do PC. Vamos fazer então em duas etapas. Vamos falar dos consoles. Vocês estão no Gran Turismo, no Assetto Corsa Competizione, né? Infecta também, vocês pensam aí para o PC. Como que está esse projeto aí, dividindo console e PC? Eu vou começar, Roberto, e você continua, beleza? Pode. Então, assim, esse é um desafio especialmente para o Roberto, tá? E fazendo um link com a questão da sponsorização que você tinha comentado, né? Então, hoje a SVV a gente vem trabalhando para colocar ela em outro nível, né? Um livelo mais alto, né? Então, o que a gente está fazendo para colocar nesse patamar diferenciado, né? Então, hoje a gente começou a mapear o mercado de AV e a gente, né, já identificou alguns extremos, né? Hoje a gente trabalha só no console e só PlayStation, tá? Então, hoje a gente está inserido no Gran Turismo e no Assetto Corsa Competizione. Como o Roberto comentou, a gente é uma equipe global. A gente tem pilotos no mundo inteiro e até a gente participou de um evento Endurance de 24 horas no ano passado. Para nós foi até uma coisa harmônica, porque a gente usava os stints de madrugada para quem estava no Brasil, mas para nós que estava na Europa era interessante, entendeu? Então, assim, em alguns aspectos acaba ajudando, em outros aspectos não, mas, enfim, são desafios que a gente está trabalhando para melhorar. Então, a gente tem mapeado, né, esses extremos, né, Gran Turismo, né, a gente imaginando, né, uma gráfica aqui, o Gran Turismo, ele tem o maior número de pilotos, maior número de jogadores, né? Então, assim, a gente fala que é o SimCAD
mais democrática. Você consegue jogar no controle e ser competitivo no Sim, controle, né? exatamente. Então, assim, você tem o maior número de pilotos. Porém, em questão de visualização, é um dos mais baixos que tem comparado, por exemplo, o outro extremo, que é SimCAD, que é Fórmula 1, né, tem um número de pilotos já menor e um número de visualização muito maior. Muito Mas por maior. quê? Porque a Fórmula 1 incentiva isso daí. Então, assim, a Exatamente. Fórmula 1 ela é muito mais difundida no mundo do Claro. motorsport. Então, quando você fala em número de visualizações, a gente fala de Fórmula 1. Quando você fala em número de jogadores, a gente fala Gran Turismo. E no meio tá os simuladores, que é o Assetto Corsa Competizione, o iRacing, que são conteúdos, né, que a gente pode criar conteúdos técnicos, não conteúdos para piloto virtual ou não conteúdos para visualização, mas conteúdos técnicos. Por exemplo, eu vou falar com a Brembo, eu quero falar de freio, eu quero fazer um teste de um freio. Ela não vai fazer um teste de um freio no Fórmula 1 ou no Gran Turismo. Ela vai fazer num simulador, no iRacing, no iFactor, no Assetto Corsa Competizione. Se eu for falar com a Magneti Marelli, por exemplo, para falar de telemetria e tal, eu não vou falar com o SimCAD, eu vou falar com esses, né, Claro. esses simuladores. Então a gente tem essa gama, né, do SimCAD, com SimCAD e no meio simuladores, né? Sim. Então a gente já tem mapeado esse mercado e o que a gente, né, está procurando para ir para esse patamar e falar para as empresas é que a SVV ela consegue entregar dentro do objetivo desde o número de pilotos até o número de visualizações e conteúdo técnico, porque a gente tem engenheiros na nossa equipe, né? Sim. Nós Sim. somos engenheiros, então a gente consegue criar conteúdo técnico e ser um laboratório para teste dessas empresas no âmbito do automobilismo virtual. Que agora, né, passei para o Roberto, né? Então o que a gente vai fazer? A gente quer entrar também nesse mundo de simulador, não só ficar nesses extremos, né? No videojogo, né, que eles falam, no joguinho, né? No videogame, exato. Eu não quero ficar só aqui, eu quero entrar nesse conteúdo técnico. É menos visualização? Sim. É menos visualização. Só que eu consigo entregar um trabalho de qualidade. Só que o feedback ele é melhor, né? Tem feedback real. Sim. Isso, é isso mesmo. Foi praticamente as mesmas palavras que o Rafa usou no dia que eu fui fazer uma reunião com ele para entrar na SVV. Quando ele falou isso, eu falei, pô, então deixa, né, eu pensar nessa coisa de simulação. Por quê? Porque na Pilotec eu tinha esse negócio de simulação mesmo, né? Bom, lá é forte isso aí. O simulador da Pilotec é incrível, é extremo, né? Você consegue sentir tudo. Então, ali, obviamente, você faz análises profundas de setups, de condição do carro, tudo. Então, justamente como o Rafa estava falando, né? A gente quer, obviamente, ir para essa área de iRacing, de iFactor 2, também porque PC, hoje em dia, está um pouco mais procurado, vamos dizer assim, né? Todos querem PC, justo pelos programas que tem, esse negócio que você consegue fazer certas coisas com mais detalhes, mais profundas. Então, justamente, né? Então a gente focou nisso, da parte de simulação, da parte dos iRacing, do iFactor 2, para a gente colaborar com as empresas, justo com a Brembo, porque com a Brembo a gente colabora, eles pedem alguma coisa sobre freio, a gente apresenta para eles. Claro, eles têm, né? Obviamente, a gente está falando de Brembo, eles têm o departamento onde eles focam nisso. Mas quando alguma coisa pouco, e eles podem pedir a nossa ajuda, eles pedem. Então, justo, a gente quer ter mais... Não, pode Isso pode virar para uma Pilotec, a Magneti Marelli pode vir mais forte na parte até de injeção, para simular algumas coisas de consumo de combustível. Isso. Podemos ter um problema, um investimento da parte de pneus, porque é muito forte, suspensões, como a Mono ou outra, né? Isso abre um leque absurdamente grande. Essa é a nossa intenção, né? E óbvio, claro, nós temos os pilotos na parte de GT e na parte de Assetto Corsa. Claro que se eu pegar um piloto que corre no GT e colocar ele no iRacing, é um toque completamente diferente. Exatamente. Então, é um processo um pouco mais complicado para você passar um piloto de uma área para outra, porque quando o cara me falar, tá, eu quero passar do GT pro iRacing, eu falo, pro iRacing ou iFactor 2, eu falo, beleza, mas você vai ter que ficar ali.
Porque uma vez que você começar a tocar no iRace, você perde o toque do GT. Na hora que você volta do GT, você não era como antes, entendeu? Como Então, do GT pro Fórmula 1, vamos pegar os mesmos Isso SIM mesmo. card. Isso mesmo, isso Ponto mesmo. de virada, troca de marcha, Isso. é outra tocada, não tem como. Outra tocada. E isso é o nosso desafio, porque nós temos os pilotos que eles querem ficar ali no GT, a gente que quer essa demanda de ter mais pilotos no iRacing, e esse negócio de toque diferente. Então, é óbvio um processo que demorou mais, porque eu estou dentro dentro da SVV há mais um ano já, mais ou menos. Então, é um processo longo. É um processo, porque a gente também está vendo essas coisas aí, agora que a gente veio para a Itália, tudo isso, então teve ali um momento ali de bloqueio, né? Vamos colocar assim. Mas é isso. Esse é o nosso desafio, vamos colocar assim. Eu não digo que seria um momento de bloqueio, mas um momento de reavaliação dos objetivos, né? Claro. Que é um momento que a gente tem que parar mesmo e falar, peraí, esse caminho aqui mesmo o que eu posso para ser um pouco mais assertivo. Com certeza. Muito legal. Bene, siamo arrivati al fine, dobbiamo parlare un po' l'italiano, capisci? Sì, esatto. Va bene, Facciamo va un bene. riassunto. Un riassunto di tutte, siamo SVV, Scuderia Vedo Velocità. Io ho creato questa scuderia, creato da 3 anni, settembre 2019. L'obiettivo di nostra squadra è di incrementare la visibilità, incrementare tutti come si dice, l'automobilismo virtuale, sim racing, con tutto questo Gran Turismo 7, Assetto Corsa competizioni, e siamo una squadra piccolina, siamo una squadra che consideriamo semiprofessionista, lavoriamo in collaborazione con Brembo, SPA, con The Drive Company, Highly Boosted, siamo da 10 piloti globali, siamo da Germania, siamo da Inghilterra, Italia, Brasile e Panama, e adesso cominciamo a lavorare per mettere nostra squadra in un alto livello, un livello più famoso, un livello più performante, che ricerchiamo adesso di sponsorizzazioni, che lavoriamo dal SIM card, che abbiamo parlato di Gran Turismo, dal Gran Turismo fino a Formula 1, che sono gli estremi di SIM card, con i simulatori di guida che sono Assetto Corsa Competizioni, iRacing e gli altri PC, simulatori di PC, e possiamo creare tutto il contenuto digitale, di creare contenuti tecnici per fare tutto questa sponsorizzazioni o visualizzazioni di tutto questo. E c'è qua con me il ragazzo Roberto, che è il mio colleghi di lavoro, che c'è questo obiettivo di incrementare tutto questo, e siamo in grado di ricevere questo invito per parlare un po' qua in brasiliano, un po' in italiano, perché ovviamente ricerchiamo sponsorizzazioni in Brasile, anche in Italia, anche in Europa. Dopo dobbiamo parlare anche inglese, un'altra opportunità, un'altra opportunità, ma è questo. Esatto. Penso che un riassunto è così, dopo possiamo parlare in dettaglio, se voleva, possiamo creare un'altra. Esatto. Sì, sono sempre a posto se ci piace, possiamo fare una schedula più davanti, perché la MES7 c'è altre persone che sono invitato, però i Caburacast sono sempre aperti per te, sempre che ho bisogno di andare con lui. È molto importante dire questo, perché il sim racing, possiamo parlare così, se è una modalità non tanti nuovi nel mondo. Per esempio il Gran Turismo sono 25 anni che fa quest'anno, però di forma professionale questo 3-4 anni si è diventato più forte, dopo della FIA ha fatto il Gran Turismo FIA, che in Giappone si è arrivato con campione mondiale, e l'attuale campione oggi è Valerio Gallo. Dopo questo grande evento che lui ha fatto, il Gran Turismo si è proiettato più alto, se può parlare così,
e portato tutti noi pilota per un livello giorno per giorno più professionale, bello? Perfetto. Sì, è vero. Aggiungo dicendo che, vabbè, come Rafa stava dicendo, siamo una squadra piccolina. È chiaro, siamo 10 piloti, però 10 piloti molto competitivi, molto forti in pista, quindi non siamo alla ricerca di avere un team da 80 piloti dove 20 corrono veloce e quindi giustamente siamo alla ricerca, ovvio, come ha detto Rafa, di sponsor, sia per dare un boost nel nostro, diciamo, nel nostro ambiente di automobilismo virtuale, ma anche nelle parti reali dei nostri progetti sociali che ci abbiamo, e quindi siamo ovviamente aperti. Ringrazio ancora l'invito al CarburaCast perché è stato ovviamente bellissimo. Poi, come ha detto Rafa, possiamo fare anche un'altra live in italiano, parlare un po' di più, ed è stato veramente un piacere. Grazie mille. È stato veramente un piacere. Io volevo anche dire, aggiungere che siamo aperti per tutte le domande o tutte le conversazioni o Esatto, facciamo un giro in pista tutti insieme, possiamo fare anche. certo, E così sono esatto, tutto benvenuto in Italia e aspettiamo qua esatto. Vi per invito prendere un anche, caffè. vi invito a, Sì, mi esatto, piace il caffè. speriamo, Senza speriamo. zucchero? Esatto, Senza zucchero, bravissimo. esatto. Eh, Speriamo ovviamente di vederci, possibile, sia a San Paolo in Brasile o qualsiasi altra parte del mondo, Sì, e ovviamente invito anche tutti ad andare a vedere anche il nostro, sia il profilo di CarburaCast ovviamente, ma anche il nostro di SVV, per conoscere un po' anche un po' di più della nostra storia, un po' di più dei nostri piloti, un po' di più di tutto quello che noi facciamo, e tutto qui. Grazie mille. perfetto. Io ho fatto una scatola con una domanda di pilota che sono seguidori di CarburaCast e se per favore si può fare la risposta in Certo, portoghese, italiano, anche in inglese ci piace fare. La prima certo. domanda è come io posso fare per giuntare a SVV per mi diventare un pilota junto con lui? Come ho fatto io? Vai Una tu. domanda. A primeira coisa, precisa entrar no nosso Instagram, enviar uma mensagem. Nós da SVV entraremos em contato para uma entrevista, né? Faz uma entrevista primeiro pelo celular, depois faz um giro em pista que tem uma pessoa que avalia, não ele ser o mais rápido, mas ele ser consistente ou não, tá? Certo. Prima di tutto deve entrare sull'Instagram, SVV Instagram, inviare un messaggio, dopo di questo nostra squadra, una persona responsabile per questo, ti inviterà per fare una intervista sul telefonino, sul Zoom, Skype, non lo so, e dopo di questo un giro in pista per guardare come si è in pista, non si è più rapido, ma la consistenza e la testa buona in giro. Inglês também? Vou colocar inglês também? Se ti piace, per favore, Ok, quer que eu fale, Rafa? Você pode fala. falar. Ok, va bene? Eu? So, if you want to be part of SVV and be a driver, just contact us on our profile, send us a direct, we'll respond, obviously. We'll put up a meeting online so that we can meet, an interview, and then we do a process of evaluation on the track, and then we decide. If you are really competitive and you are the one that we are looking for, you will be part of SVV. Ok. Questa domanda un ragazzo ha fatto in italiano, per questo io ho Certo. parlato italiano. Adesso ho fatto parlare in portoghese perché la persona ha fatto in portoghese, vale? Perfetto. Vai. Jogo de controle, consigo entrar na SVV? Sim. O Sim, com Baldissera, que é um certeza. dos nossos maiores pilotos, assim, que a gente fala que é o Chuck Norris do AV, ele entrou com volante agora. É. E ele muitos anos competia no controle. Na verdade, os que são bem competitivos começaram tudo com o joystick, né? Então, Né? realmente, Sim. não, com certeza. A gente não sem tem problema. discriminação com o joystick, Isso. não. Isso. Legal, gente. Bom, vamos voltar aqui em português, mas assim, sou muito agradecido do aceite de vocês, estamos chegando ao final. Então, esses minutos finais é seus para agradecer quem vocês quiserem, para falar projeto, divulgar o Instagram, o site, Facebook, Twitter, Twitch, o que for da equipe aí para o pessoal seguir. Se está participando de campeonato, se souber aí de cabeça e puder falar
qual é o horário, quem está correndo, qual é a hashtag para colocar lá na torcida. O espaço aqui é só seu, eu não vou me prometer e fique à vontade. Fala, Rafa. Eu quero mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe, lembra, né, o programa da Xuxa? Boa. Quero mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe. Meu pai, minha mãe, minha tia, meu vizinho. Isso entrega a idade, né? Mas... Isso que eu ia falar, cara. Isso entrega a idade. Queria agradecer primeiramente o CarburaCast, a você, por dar esse espaço, né, de exibição para nós, né, que depois eu vou até aprender como que faz o download do vídeo para usar no marketing, né, para sponsorização e tudo isso. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo e de fazer um CarburaCast especial no sábado à tarde, né, para ajudar no nosso horário aqui da Europa. Então, muito obrigado. Muito obrigado por ser sempre cordial com as palavras para falar com a SVV, para falar com os nossos pilotos, o Ruben, o Perboni, né? E nós aqui, né? E espero que outros pilotos da SVV venham participar também, que a gente incentiva muito esse tipo de atividade, né? Eu queria agradecer os nossos colaboradores, os nossos sponsors, que é a Brembo, a The Drive Company, a Highly Boosted, a SRT, a French English, Goat Prints e a Restaurante Francesco, né? Porque sem esse pessoal a gente também não estaria aqui hoje com uniforme, não estaria hoje com bonezinho, não estaria competindo, fazendo conteúdo digital, né? Lembrando que sempre com o AV é uma paixão, a gente faz isso porque a gente é apaixonado por motorsport e infelizmente a gente não teve o incentivo que a gente precisaria para estar correndo lá em pista, então a gente está aqui correndo no virtual e querendo fazer desse lugar um pouco mais profissional. E agradecer a todos que competem junto com a SVV, a todos que já fizeram parte da nossa história, a todos que, né, comentam sobre o que a gente faz e que nos ajuda, comenta positivo e negativamente, porque, né, nem sempre a gente vai acertar, então a gente precisa também desses comentários negativos para a gente saber onde que a gente tem que caminhar, decidir a estrada, né? E deixo, né, as portas abertas aqui com a SVV. A gente é uma equipe global, mas assim, a gente tem fácil acesso, a gente é uma equipe que preza muito pela amizade, então a primeira coisa que a gente comenta nas aulas de coach é o respeito, né? Então assim, até graças a Deus eu não tenho nenhuma reclamação de personalidade de piloto da SVV. Pelo contrário, a gente só recebe elogios, né? Eu só que xingo um pouco na hora que eu tô correndo, falo que eu sou péssimo piloto. Eu sou péssimo, mas eu adoro Sangue correr. italiano! E eu começo a correr e eu xingo, aí depois eu tenho que ir lá pedir desculpa. E é isso. Muito obrigado e agradeço aí de novo imensamente pela oportunidade de fazer esse momento e explicar um pouco da nossa história. Isso. Eu vou adicionar também, agradeço aí pelo convite, CarburaCast. Foram 70 minutos de, assim, grandíssimo prazer, conversamos, é sempre bom conversar de automobilismo, de carros, de tudo, sempre de grande prazer. Obviamente, eu agradeço pessoalmente o Pilotec, porque se não fosse por eles, não estaria... Opa! Legal, fiquei emocionado. Fiquei emocionado. Mas eu agradeço a Pilotec, porque sem eles hoje eu não estaria nem pensando no ambiente de automobilismo. Agradeço todos os nossos sponsors e também faço aí uma chamada para novos sponsors, para quem quer colaborar com a gente. Chama a gente no direct, manda uma mensagem que a gente responde. Estamos abertos a fazer tudo, né? Vamos dizer assim, business. É isso. E com grande prazer também convido todos a rever a nossa plataforma. E também, óbvio, se você está aí, você está querendo entrar no mundo do automobilismo, não sei se sabe o que se quer ou não, né? Manda uma mensagem também e a gente conversa. Você entrar também no AV. Legal. Bom, gente, o CarburaCast 60 minutos, eu acho que eu vou mudar essa ideia, colocar 90 minutos. Passa muito rápido. E assim, quando pessoas bacanas...
Graças a Deus, não tive um convidado que foi entediante. Muito pelo contrário, sempre descontraído, igual com vocês. Muito legal. O Pepperoni foi só Pepperoni. Perboni foi só risada, muito legal. Cara, virei fã dele. Virei fã da equipe de vocês. Tá bom? Obrigado. Mesmo que a gente marcar um corte com a Vortex e SVV. Vamos tentar elaborar alguma coisa mais para frente. Eu vou depois ver as agendas aqui dos convidados e a gente pode marcar uma só italiano. Mas, obviamente, vou precisar de ajuda porque não sei se vocês perceberam algumas coisas, ainda não lembro, né? Aprendi lá em 2000. Va bene, è andato benissimo. Preciso reaprender alguma coisa. A gente pode marcar sim. Se vocês precisarem de ajuda na divulgação de algum campeonato, algum projeto, algum evento, é só mandar o banner para mim por direct. Eu vou mandar meu WhatsApp para vocês também. Obrigado. Vocês podem mandar para mim. Chegou aqui, eu vou compartilhar com o maior prazer, porque, antes de tudo, o objetivo nosso é essa descontração, essa amizade surgir do AV, entendeu? Porque eu acho que é isso, tem que ser assim, né? Espero que vocês tenham gostado mesmo. Fica aí o convite para a próxima. Pessoal, vocês que não seguem aí a SVV, segue lá. Os caras andam bem. Tá? Vocês falarem com o Ruben lá, manda um abração para ele também, o Perboni. Tá? Pilotec, um dia pretendo trazer ele aqui também. Ainda não consegui falar com ele, porque tem uma agenda que eu quero zerar. A ideia era zerar a agenda em julho para abrir de agosto. Mas, cara, já começou a abrir de agosto sem zerar, então não sei como que eu faço. Graças a Deus, vocês estão apoiando. Isso é muito legal para mim. Gente, muito obrigado de todo coração. Eu vou depois baixar a live, vou criar um drive no Google e passo o link para vocês baixarem aí, tá bom? Ótimo, eu fico lisonjeado em vocês poderem compartilhar, tá Sim, bom? Muito legal. Eu gostei demais. Fica assim então, gente. Grazie mille, buon weekend. Grazie mille, buon weekend, buona giornata. Buona giornata, buon sábado. Tchau. Tchau. Então, tudo de bom. Tchau. Pessoal, esse foi o KaburaCast de hoje. Semana que vem a gente volta. Até mais. Fiquem com Deus. Que legal.